Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo. Para vocês, uma nova história. O marido saiu do carro para comprar um café e logo ligou para alguém. Ele achava que a esposa dentro do carro não escutaria nada, mas o telefone continuava conectado ao som pelo Bluetooth. E quando a conversa ecoou pelos alto-falantes, e Neuza ouviu falarem da cachorrinha que tanto amava e do dinheiro, as lágrimas encheram seus olhos. Antes de começarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. 40 dias haviam se passado e Neuza ainda não conseguia acreditar que a mãe não estava mais ali. Do cemitério, ela voltou sozinha. Recusou o almoço de despedida na casa dos parentes, dizendo que queria ficar em silêncio. Na verdade, queria entrar no apartamento da mãe enquanto ainda restava aquele cheiro. O vidrinho de remédio para o coração, a geleia de amora num pote de metal no parapeito da janela, o velho creme de mãos que a mãe passava toda noite antes de dormir. Enquanto aquele cheiro não se dissipasse, parecia a Neuza que a mãe tinha apenas saído até a farmácia. A chave girou na fechadura do jeito de sempre, com aquele mesmo estalido curto de décadas atrás, quando Neuza corria para lá depois da escola. O corredor estava escuro e fresco. No cabideiro pendia o chale cinza da mãe com franjas, aquele que ela usava para ir ao posto de saúde. Neuza tocou o chale com os dedos e recolheu a mão na mesma hora, como se tivesse se queimado. Na cozinha, sobre a mesa, havia uma xícara com chá pela metade. A mãe sempre fazia o chá na mesma caneca branca, com uma pequena flor azul de miosótis na lateral. O chá havia secado, deixando um anel escuro no fundo. Ao lado estavam os óculos num estojo gasto e uma revista de palavras cruzadas aberta. 2 casinhas tinham sido contornadas a caneta, afluente de um grande rio, 6 letras, e o nome de uma atriz, 4 letras. Dali em diante, a mãe não tinha conseguido continuar. Neuza sentou-se na cadeira, apoiou as mãos na toalha de plástico e ficou muito tempo olhando aquelas cruzadas, sem coragem nem de fechar a revista, nem de resolvê-la. Da sala veio um som baixinho e conhecido, o tic-tac de pequenas patas no assoalho. Bibi apareceu da esquina, branca, fofinha, com manchinhas amareladas no focinho, parou no meio do corredor e olhou para Neuza. Não correu, não abanou o rabo, apenas ficou parada, esperando. Como se perguntasse onde ela estava. "Vem cá, pequena", sussurrou Neuza. Bibi deu alguns passos hesitantes, cheirou os sapatos dela, depois se virou e correu para o quarto da mãe. Neuza foi atrás. A cachorra pulou na cama, deu voltas, enfiou o nariz no travesseiro, depois deitou sobre ele e ficou olhando para a porta, esperando. Nesses 40 dias, já tinham lhe explicado várias vezes que a dona não voltaria mais. Vinha a dona Lúcia, a vizinha de cima, dava comida a ela, levava-a para passear no pátio, mas Bibi mesmo assim continuava esperando. Neuza sentou-se ao lado, na beira da cama, e passou cuidadosamente a mão pelo pelo dela. Bem junto à orelha direita, havia uma pequena mancha escura do tamanho de uma ervilha. A mãe a chamava de beijo da mamãe. Dizia: "Olha, Neuzinha, foi Deus que me ajudou quando me mandou ela." A mãe adorava esse tipo de frase. Podia chorar com uma canção antiga no rádio e 1 minuto depois rir de uma palavra cruzada. Foi assim a vida toda. Bibi tinha chegado 8 anos atrás. A mãe já morava sozinha. O pai tinha partido havia muito tempo. A saúde estava abalada. Neuza então disse: "Mãe, vamos arranjar alguém para você para não ficar tão vazio." Pensava num gato. Mas a mãe chegou do trabalho e já foi anunciando da porta: "Quero uma cachorra, pequena, branca." Neuza riu. "Você vive de aposentadoria e ainda quer uma de raça." A mãe só fez um gesto de descaso. 1 mês depois ela trouxe de algum lugar a Bibi, um filhotinho fofo minúsculo que cabia em 2 mãos. Descobriu-se que ela tinha economizado. Abriu mão de um casaco novo que pretendia comprar com o aumento. Atravessou a cidade inteira até a criadora. Pechinchou. Trouxe a cachorra com todos os documentos, com o registro veterinário, com o microchip, tudo como manda. Mostrou os papéis a Neuza
e disse com orgulho: "Tudo direitinho, não é vira-lata qualquer." Desde então, Bibi virou a filha da mãe. A mãe a levava ao pet shop de 2 em 2 meses, comprava lacinhos engraçados com margaridas, tricotava para ela uma roupinha de inverno com sobras de lã, conversava com ela dias inteiros. Quando Neuza vinha visitar, ouvia do corredor: "Bibi, diz para a Neuza que a gente já comeu. Bibi, quem é a mocinha bonita aqui?" Neuza primeiro achava graça, depois se acostumou e então entendeu que, por meio daquela cachorra, a mãe conversava com o mundo, que Bibi era o apoio dela. Meio ano antes de morrer, a mãe de repente disse, sentada nessa mesma mesa de cozinha: "Neuza me promete uma coisa. Se eu partir, leva a Bibi para você. Não dá para ninguém, está me ouvindo? Ela vai se perder sem mim, e eu não vou ficar em paz sem ela." Neuza fez um gesto de descaso, mandou a mãe parar com aquilo. "Mãe, por que você fica agourando?" Mas a mãe repetiu: "Promete." E Neuza prometeu. Agora, Neuza estava sentada na cama da mãe e olhava para o beijo da mamãe junto à orelha da Bibi. A cachorra suspirou de um jeito quase humano, cansado, e apoiou a cabeça no travesseiro. "Vem comigo, pequena", disse Neuza. "Agora vamos ser nós duas." Ela juntou as coisas da Bibi numa grande bolsa esportiva. Os potes, a ração, aquela roupinha de tricô, o saco de lacinhos, a coleira, a guia, 2 brinquedos de borracha, o registro veterinário numa pasta separada. Nessa mesma pasta ela colocou as fotos. A mãe numa exposição de cães jovens, onde Bibi ganhou uma medalhinha qualquer. A mãe num banco no pátio com Bibi no colo. A mãe na cozinha tirando o lacinho da Bibi depois do passeio. Todas essas fotos a própria Neuza tinha tirado ano após ano a pedido da mãe. A mãe dizia: "Deixa guardado de lembrança." Para casa, Neuza foi de táxi. Bibi ia no colo dela, enrolada no chale cinza da mãe, tremendo miudinho. Fosse pelo carro, fosse por pressentir que algo tinha mudado para sempre. O marido Igor as recebeu no corredor. Tinha acabado de chegar do trabalho, estava de calça de casa e camiseta velha. Cheirava a cerveja e a batata frita. Ao ver a cachorra, ele parou. "Você trouxe ela de vez?" "De vez." Ele ficou calado, depois disse: "Bom, tudo bem. O que a gente vai fazer com ela? Só que tem que manter a ordem." "Vai manter." Neuza levou Bibi para o quarto. Colocou no chão a caminha dela ao lado da própria cama. Encheu de água o pote novo que tinha comprado antes no pet shop. Bibi cheirou a caminha, deu voltas e deitou, apoiando o focinho nas patas. Olhava para Neuza de baixo para cima, sem piscar. Os primeiros dias passaram tranquilos. Igor se conteve, comia na cozinha. À noite assistia futebol, de vez em quando olhava de esguelha para a cachorra quando ela passava por perto. Bibi o evitava, contornava-o de longe, nunca se aproximava primeiro. Neuza atribuía isso ao temperamento. A mãe também não gostava de gente insistente demais. À noite, Bibi pela primeira vez pulou na cama de Neuza. Com cuidado, como se pedisse desculpas, aninhou-se nos pés dela, enrolou-se feito uma bola. Neuza não a mandou descer. Ficou deitada no escuro, ouvindo a respiração tranquila dela, e pela primeira vez, em 40 dias, adormeceu sem remédio para dormir. E então começaram as lágrimas. Na frente das pessoas, Neuza se segurava. Só em casa de noite, quando Igor dormia, ela ia ao banheiro, abria a torneira e chorava sobre a pia. Chorava pela mãe, por não ter conseguido dizer, pela palavra cruzada por resolver, pela caneca branca com a flor azul. Bibi sempre vinha até a porta do banheiro, arranhava com a pata, choramingava quase sem som. Neuza abria, e a cachorra se espremia para dentro. Apertava-se contra a perna dela. Olhava de baixo para cima com aqueles olhinhos pretos feito botões. Neuza sentava direto no piso frio, pegava a cachorra no colo, enfiava o rosto no pelo branco e chorava já em voz alta. E Bibi ficava quieta, só respirava rápido, rápido, e lambia o pulso dela. Uma semana depois, Neuza levou a cachorra ao pet shop,
o mesmo aonde a mãe a levava. A moça do salão reconheceu Bibi na hora, levou as mãos ao rosto. Jase e a dona Tamara, faz tempo que não aparece. Neuza contou. A moça ficou calada, depois assentiu em silêncio e levou Bibi para o banho. Neuza ficou sentada na poltrona junto à janela, olhando os transeuntes, segurando no colo a velha bolsa da mãe, onde Bibi costumava ir. Uma hora depois, devolveram a cachorra limpa, fofinha, com um lacinho branco novo no topo da cabeça. Neuza pagou e saiu para a rua com Bibi no colo. Em casa, colocou-a no sofá, sentou-se em frente e ficou muito tempo olhando. Bibi olhava de volta. Você é uma gracinha, disse Neuza. Agora vamos ficar juntas, como a mãe queria. Igor começou a se deteriorar mais ou menos na terceira semana. Primeiro, pequenas coisas. Chegou do trabalho, viu pelinhos brancos na almofada do sofá, franziu a testa. Neuza, até quando? Ela se enfia em tudo. Eu ando de terno para o trabalho. Eu limpo. Você limpou ontem e hoje de novo. Neuza pegou o rolo de tirar pelos e passou em silêncio pela almofada. Igor ficou parado olhando, depois fez um gesto de descaso e foi para a cozinha. Meia hora depois, veio de lá. E ela late feito louca. Ela não late. Ela latiu para o interfone. Que diferença faz? Depois vieram as frases no jantar. Igor cutucava a comida com o garfo e, como quem não quer nada, deixava escapar. Gente normal não vive assim, babando por cachorro. Ela não é criança. Igor, não começa. Não começa o quê? Você conversa com ela como se fosse gente. Esses lacinhos. Você já se olhou no espelho? Neuza ficava calada. Não queria explicar. Achava que Igor devia entender sozinho. Ele conhecia a mãe. Sabia o que aquela cachorra representava para ela. Sabia que Neuza não tinha mais ninguém, nem irmãos nem irmãs. O pai tinha morrido havia muito, as tias moravam longe, mas Igor era como se não quisesse entender ou não conseguisse. Ele foi ficando mais irritado, brigando por bobagens. Jogava as chaves na cômoda com força, de modo que Bibi se assustava e fugia para o quarto. Batia à porta do banheiro. Uma noite, ao ver Neuza alimentando a cachorra com frango cozido na mão, disse: Você me dá frango desse na mão? A você eu dei no prato e a ela na mão. Muito bem. Foi para a varanda fumar. Neuza ficou na cozinha, olhando as costas dele através do vidro. Ele estava de costas e falava alguma coisa ao telefone. Não alto, mas nem tão baixo, em meia voz, rápido, entrecortado. Com a mão livre cortava o ar como se discutisse. Neuza não ouvia as palavras, só a entonação, irritada, apressada, diferente da que ele usava com os colegas. Ela se virou para a pia e abriu a torneira. Não queria espionar, mas essas conversas na varanda passaram a se repetir toda a noite, às vezes de dia nos fins de semana. Igor saía com o telefone, fechava a porta da varanda, ficava lá uns 20 minutos. Voltava nervoso, calado, sentava na frente da TV e trocava de canal sem parar em nada. Neuza perguntava: Está tudo bem? Tudo. Trabalho. Que trabalho é esse que ligam de noite? Larga do meu pé, Neuza. Estou com dor de cabeça. Ele passou a dormir pior. Virava de um lado para o outro à noite, levantava para beber água, ficava grudado no telefone no escuro. A tela iluminava o rosto dele. Debaixo, Neuza via, pelos olhos entreabertos, o maxilar cerrado e a testa tensa. Uma vez ela abriu os olhos e perguntou diretamente: Igor, o que está acontecendo? Ele se sobressaltou, apagou a tela. Nada. Dorme. Você está com problema no trabalho? Está tudo bem, eu já disse. Neuza não insistiu. Em 12 anos de vida em comum, ela tinha se acostumado. Se Igor não quer falar, não fala. Antes isso a magoava, depois se conformou. Cada um tem o seu. O importante era que viviam juntos, que em casa era quente, que aos sábados iam à casa da sogra. E agora não havia mais casa de sogra para onde ir. Certa noite, Neuza estava na cozinha cortando cebola. Bibi rondava seus pés, esperando o pedacinho de linguiça que Neuza sempre lhe arrancava do sanduíche.
Igor entrou, encheu um copo de água, olhou para a cachorra e disse: Escuta, e se a gente desse ela para alguém? Assim, com jeito, para conhecidos. Você se acaba com ela. Neuza largou a faca. O quê? Ué, o quê? Olha para você cansada, sem dormir, e agora tem pelo em tudo na casa. A gente dá para gente boa, você vai visitar. Neuza secou as mãos devagar na toalha, virou-se para ele. Igor, me escuta uma vez com atenção. Da minha mãe sobraram só 3 coisas. O chale dela, os óculos dela e essa cachorra. O chale e os óculos eu não posso carregar comigo para todo lado. Mas a Bibi é viva. Ela é da mãe, entende? Ela é a única coisa viva que sobrou da mãe. Igor ficou calado. Eu não peço nada a você. Cozinho, cozinho. Lavo, lavo. Vou trabalhar. Peço só uma coisa. Não encosta nela nunca. Nem com palavra, nem com ato. Deixa ela só viver. Está bem? Igor ficou um instante calado, olhando para o lado, em direção à geladeira, depois assentiu. Está bem, Neuza. O que é isso? Eu não estava falando sério. Vive e pronto. Ele se aproximou, abraçou-a pelos ombros, beijou-lhe a têmpora. Dele vinha de novo aquele cheiro de estrada, ora de gasolina, ora de fumaça de cigarro alheia. Neuza fechou os olhos e encostou a testa no peito dele. Queria muito acreditar que estava tudo bem. Que Igor estava só cansado, que as ligações na varanda eram mesmo trabalho, que a casa continuava sendo casa. Bibi, aos pés deles, latiu baixinho, cobrando o prometido pedacinho de linguiça. Neuza riu por entre as lágrimas que subiram, abaixou-se, arrancou um pedaço e estendeu na palma. A cachorra pegou com cuidado, sem encostar os dentes na pele, e disparou para comer no quarto. Está vendo? Disse Neuza, enxugando os olhos com as costas da mão. Ela é como gente, como gente, como gente, concordou Igor, e virou-se para o fogão. Neuza não viu o rosto dele naquele momento, e talvez graças a Deus, se não teria entendido tudo muito antes. A terça-feira começou como de costume. Neuza levantou cedo, pôs a chaleira no fogo, levou Bibi ao pátio para o passeio matinal. Lá fora peneirava uma chuva miúda de outono, cheirava a folhas molhadas e a fumaça da borracharia da esquina. Bibi fez rapidinho as necessidades, puxou a guia de volta para o prédio, não gostava de umidade. Em casa, Neuza secou as patas dela com uma toalha felpuda, pôs água fresca no pote, serviu a ração. Igor ainda dormia. Para o trabalho, Neuza saiu no meio da manhã. Trabalhava num posto de saúde na recepção, justamente naquele tipo de posto onde é preciso sorrir para a gente que já chega irritada. Em 20 anos, tinha aprendido a manter a compostura em qualquer situação. Mas naquele dia tudo lhe vinha com facilidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha acordado descansada. Bibi dormia aos pés dela, quente, tranquila, e a presença dela, de algum modo, a acalmava. No almoço, Neuza saiu ao corredor e ligou para casa. Igor atendeu quase na hora. Você está em casa? Em casa. Estou trabalhando de casa hoje. Esqueci de avisar. A Bibi está com você? Onde mais ela estaria? Dormindo no tapetinho dela. Passa o telefone para ela. Neuza deu uma risadinha. Deixa ela, você deu comida? Dei. Como você mandou 3 colheres de ração e água. Obrigada. Chego às 7. Ela desligou e voltou para a recepção. A colega de balcão, Vera, olhou para ela por cima dos óculos. Está com um humor humano hoje. Dormi bem, disse Neuza. Pela primeira vez em 2 meses. Do trabalho ela saiu no fim da tarde. A chuva tinha aumentado. O guarda-chuva virava do avesso com o vento. De lotação, ela chegou ao seu ponto. Foi até o prédio, subiu ao 5º andar. Ainda no elevador, deu-se conta de que estava atenta. Normalmente, quando ela se aproximava da porta, Bibi já começava a latir do outro lado. Hoje, estava silêncio. Neuza girou a chave, entrou no corredor. Silêncio. Bibi, chamou ela, tirando as botas molhadas. Vem cá, pequena.
Nenhum tic-tac de patas, nenhum bolinho branco e fofo saindo depressa da esquina. Neuza entrou na sala. Vazio. Na cozinha, vazio. Olhou no banheiro, no quarto, até na despensa. A cachorra não estava em lugar nenhum. E Igor também não. Ela parou no meio do corredor, sentindo o peito ficar frio. 1 minuto depois, a chave girou na fechadura. Igor entrou de casaco, com o cabelo molhado, sem a cachorra. Na mão, trazia a guia enrolada e a coleira vazia. O rosto dele estava de um jeito que Neuza nunca tinha visto antes. Culpado, atrapalhado, quase choroso. Neuza, disse ele da porta. Neuza, você só não grita. Eu não sei como isso aconteceu. Ela olhava para a guia vazia na mão dele. Cadê a Bibi? Fugiu. Neuza, ela fugiu. Como fugiu? Igor jogou a guia na cômoda, começou a tirar o casaco. As mãos dele tremiam. Eu levei ela no pátio. Tudo como sempre. Ela fez as necessidades. Eu já ia trazer ela para casa. E aí uma ligação do trabalho. Urgente. Atendi, me virei por 1 segundo. E a guia eu estava enrolando na mão. Mas, pelo visto, não até o fim. Ela disparou. Passou um gato correndo pelo pátio. E ela atrás. Para o parque. Que parque? O nosso atrás do prédio. Eu corri atrás, chamei, gritei, ela entrou no mato. Eu rodei tudo, a pracinha, ao redor da escola, ao longo da cerca. Não está em lugar nenhum. Fiquei 1 hora procurando, Neuza. 1 hora. Ele falava rápido, atropelado, fungando. Neuza ficou ali, ouvindo, e algo na cabeça dela ia se assentando como neve sobre a terra. Devagar, em silêncio. Por que você não me ligou? Eu quis achar. Pensei que ia achar agora, trazer, e você nem ficaria sabendo. Não quis te assustar. Neuza, eu sou um idiota, eu sei, me perdoa. Ele deu um passo em direção a ela, tentou abraçá-la. Neuza se afastou. Vamos procurar. Neuza. Já está escuro. Chuva. Vamos procurar. Ela se vestiu de novo em silêncio, enfiou a mesma capa molhada, calçou as mesmas botas, tirou da cômoda uma lanterninha de bolso que a mãe um dia tinha dado a Igor de aniversário. Pegou da geladeira o saco de frango cozido que sobrara do jantar. Bibi vinha atrás desse cheiro de meio quarteirão de distância. Igor foi atrás, vestindo o casaco no caminho. No pátio estava escuro. Só 2 postes acesos, um junto à pracinha, outro junto às lixeiras. A chuva chuviscava sem parar. Neuza rodeou a pracinha, iluminou embaixo de cada banco, olhou na caixa de areia sob o brinquedo, chamou. Bibi, Bibi, pequena, vem cá, Bibi. A voz ecoou nas empenas dos prédios. Nenhuma resposta. Igor estava a uns 3 metros com as mãos nos bolsos, mudando o peso de um pé para o outro. Igor, vai para o outro lado. Para a escola. E eu vou para o parque. Neuza, quem sabe juntos, é mais rápido. Assim é mais rápido. Ela foi para o parque. Os pés dentro das botas de borracha escorregavam no asfalto molhado. Junto ao parque havia uma fileira de garagens, e Neuza contornou cada uma, iluminou embaixo de todos os carros, olhou em cada canto. Segurava o frango com o braço estendido, para o cheiro ir na frente. Chamava, às vezes parava, prendia a respiração, escutava. Em algum lugar latiam cães dos vizinhos. Ao longe, zumbia a rodovia. E nada mais. Ao fim da noite, ela tinha rodado o bairro inteiro. Perguntava a transeuntes aleatórios se não tinham visto um Spitz branco. Uma mulher com sacola de mercado disse que parecia ter visto algo branco perto da farmácia, mas 1 hora antes, Neuza correu para lá. Ninguém. Em casa, sentou-se ao computador e começou a montar um cartaz. Cachorra perdida. Spitz alemão. Fêmea. Branca. 8 anos. Atende pelo nome Bibi. Manchinha escura junto à orelha direita. Nas imediações de tal endereço. Grande recompensa. Anexou uma foto. Aquela mesma em que a mãe estava com Bibi no banco. Imprimiu 50 folhas. Igor se ofereceu para ajudar a colar. Pegou metade do maço. Cada um foi por uma rua. Neuza colou até a madrugada. Rodou todos os postes.
todos os murais de aviso na entrada dos prédios, deixou panfletos nas lojas de conveniência e nos pontos de ônibus. Os dedos ficaram entorpecidos de fita adesiva e chuva. Ela voltou para casa já de manhãzinha, encharcada. Igor dormia no sofá vestido. Ao lado, um maço de cigarro vazio e meio copo de vinho. Neuza olhou para ele e foi para a cozinha. Fez um chá forte, sentou-se junto à janela, ficou olhando para a escuridão do pátio, esperando o amanhecer. Parecia-lhe que bastava clarear, e Bibi apareceria sozinha na porta do prédio. Isso acontece, não? Não apareceu. De manhã, Neuza sentou-se ao telefone e começou a ligar. Abrigos, clínicas veterinárias, resgatistas, voluntários. Rapidamente juntou uma lista de 20 números. Repetia sempre a mesma coisa. Branca, 8 anos, Spitz alemão, com microchip. Atende por Bibi, manchinha na orelha. Respondiam com compaixão, prometiam procurar, anotavam as características. Ninguém prometia nada. A vizinha, Dona Lourdes, do segundo andar, trouxe a Neuza um pote de geleia e disse: "Você, Neuzinha, não se destrua assim, vai aparecer. Cachorro é esperto, conhece o caminho." "Ela não vai achar o caminho, Dona Lourdes. Spitz é pequeno, de casa. Qualquer um pode pegar. Ou fica com ele ou vende. Esses não voltam sozinhos." Dona Lourdes fez um gesto com a mão. "Então quer dizer que alguém pegou. Tão bonita. Se fosse vira-lata, ficaria correndo, mas essa logo adotam." Neuza assentiu. Daquelas palavras, por algum motivo, sua garganta se apertou. Ela foi para o quarto, fechou a porta e sentou no chão, encostando as costas na cama. Bibi sempre deitava naquele tapetinho. O tapete ainda cheirava a ela, aquele cheiro doce, meio infantil, de cachorro de raça bem cuidado. Neuza enfiou o rosto naquele tapete e ficou ali deitada, talvez meia hora. Igor, nesse tempo todo, andava com cara de culpado. Toda vez que ela erguia os olhos para ele, ele baixava os seus, abraçava-a ora na cozinha, ora no corredor, repetia sempre o mesmo: "Me perdoa, Neuza. Eu me odeio. Juro. A gente acha. De manhã vou procurar de novo." "Vai." Ele ia. Voltava 1 hora depois, abria os braços. Neuza ficava calada. Ao fim do segundo dia, ela já quase não dormia. Cada ruído atrás da porta a lançava para o olho mágico. Passavam vizinhos, subia o elevador, arranhava o duto do lixo. Uma vez pareceu que alguém arranhou baixinho a porta, embaixo. Neuza abriu como quem se escalda, o tapetinho vazio na soleira. No terceiro dia, ligou para ela uma mulher do grupo Animais Perdidos, uma voluntária, jovem, prática. Perguntou detalhes, pediu para mandar foto e os dados do chip. "Ela tem chip?" "Tem, com certeza." A mãe fez. "Então nossas chances são boas. Se ela for entregue numa clínica ou a uma pessoa direita, leem o chip. Cachorra dessa raça não abandonam." "Ou vendem ou ficam com ela. Vocês espalharam anúncio por todo lado?" "Por todo lado. Colhem também no bairro vizinho. E nas clínicas, e mandem para os grupos de perdidos por toda a cidade. Eu mando as listas." A voluntária enviou a Neuza uma lista enorme. Neuza sentou-se ao telefone e começou a fazer envios metódicos por todos os grupos, esperando respostas, respondendo comentários. As pessoas escreviam coisas variadas. Uns ofereciam ajuda, outros aconselhavam comprar uma cachorra nova, outros logo diziam: "Venderam ela para vocês, procurem em site de classificados." Neuza ignorava essas mensagens. Não conseguia nem pensar que alguém pudesse ter vendido Bibi. Igor, nesses dias, mudou ainda mais. Por um lado, andava mais quieto, falava menos, olhava para o chão. Por outro, não largava o telefone. Antes, saía para a varanda 1 ou 2 vezes por noite. Agora eram 5, 6, às vezes de madrugada. Neuza acordava por sentir frio ao lado. Virava-se e ele não estava. Ouvia na cozinha um murmúrio baixo. Depois, passos na varanda. O bater da porta ao fechar. Uma vez, ela levantou para beber água. Igor estava na varanda de costas para o apartamento, com o telefone junto ao ouvido. Pelo vidro fechado chegavam fragmentos.
Estou dizendo, esperem mais 1 ou 2 dias. Não, não vai a lugar nenhum. Eu resolvo. Neuza ficou imóvel junto à geladeira, com medo de se mexer. Igor virou a cabeça, viu-a pelo vidro, disse rápido alguma coisa no telefone, desligou, entrou na cozinha. Você não está dormindo? Levantou. Com quem você estava? Ligaram do trabalho. Uma confusão de crediário. Você sabe como são essas cobranças. De dia não conseguem falar com a gente, mas de noite, à vontade. Ele deu uma risada. O sorriso saiu torto. Neuza encheu um copo de água, olhou para ele e foi calada para o quarto. Já debaixo do cobertor pensou. Estranho, a gente não tinha crediário nenhum, nem de carro nem de nada. Mas afastou o pensamento. Talvez ele tenha feito algum empréstimo novo, não quis contar. Homem gosta de armar algo em segredo e depois se gabar. Talvez esteja preparando uma surpresa para o aniversário de casamento. Talvez esteja pensando numa reforma. Vai saber. No dia seguinte, ao remexer o armário procurando um suéter velho, Neuza abriu a gaveta de baixo. Ali sempre ficavam as coisas da cachorra. Ração de reserva, shampoo, lenços umedecidos, e ela paralisou. Ali estavam a coleira e a guia da Bibi, cuidadosamente enroladas. A coleira dobrada num laço, a guia em anéis certinhos. Neuza pegou a coleira nas mãos. Azul escura, com pequenos strass. A mãe mesma tinha escolhido. Ainda cheirava a Bibi. Ela sentou no chão junto à gaveta e ficou olhando para aquela coleira. Igor tinha dito que Bibi se soltou da guia no pátio, que ele correu atrás dela pelo parque e a guia ficou na mão dele. A guia ela tinha visto. Ele a jogou na cômoda quando chegou, e a coleira também estava na cômoda. Ela mesma depois as guardou. Onde guardou, não lembrava. Devia ter sido ali, no armário. Neuza girou a coleira nas mãos. A fivela estava inteira, o couro não esticado, a lingueta de metal reta, nenhum sinal de puxão, nenhum vestígio de que a cachorra tinha se soltado. Tudo certinho, como se tivessem desafivelado com as mãos. Ela se lembrou. Quando um cachorro se arranca da guia, a coleira costuma esticar, o furo se rasga. Ali, nada. Tudo intacto, como se tivessem desafivelado com as mãos. E ainda, essas coisas sempre ficavam no corredor, na prateleira debaixo da sapateira. Regra da mãe. Coisas de cachorro junto à porta. E aqui elas estavam no armário, no quarto, na gaveta, com os suéteres de inverno. Quem as tinha colocado ali? Ela ficou muito tempo sentada no chão, apertando a coleira contra o peito. Depois se levantou, colocou-a de volta na gaveta, empurrou, foi para a cozinha. Igor tomava chá. Igor, a que horas você levou ela para fora? Naquela noite. Umas 6, acho, eu já te contei. E até que horas você procurou ela? Umas 2 horas, até você chegar. Você levou ela primeiro no pátio ou direto no parque? Igor pousou a xícara. No pátio. Neuza, você está me interrogando? Não, só tento entender onde procurar. Neuza. Ele olhou para ela com tristeza, cansado. Não se martirize, eu contei tudo. Ela fugiu. A culpa é minha. Se quiser me bate, grita. Mas eu já fico com isso na cabeça a cada minuto. Neuza ficou calada, assentiu. Foi para o quarto, deitou na cama sem se despir. A sombra de pensamento que se agitara nela, ao ver a guia enrolada, era assustadora demais. Ela a afastava, se convencia. O marido tem problemas no trabalho, ele está mesmo sofrendo. Dá para ver. Ela está de luto, não dorme. Vê a armadilha onde não tem. A mãe sempre dizia, não pense mal das pessoas sem motivo, você ofende. Neuza fechou os olhos e tentou dormir. Não conseguia. Do lado de fora zumbia a rodovia noturna. No cômodo ao lado, Igor de novo sussurrava algo ao telefone, abafado, apressado. E no armário, na segunda gaveta, jazia a guia seca, cuidadosamente enrolada, esperando que Neuza finalmente se decidisse a lhe dar ouvidos. No sábado de manhã, Igor acordou mais cedo do que de costume. Neuza ouviu ele andar pela cozinha, servir café, cantarolar algo baixinho. Só isso já era estranho.
Nos últimos dias ele andava como um cão surrado e de repente animado. Ela se ergueu no cotovelo, olhou pela janela. Não chovia. Céu cinza, mas seco. Você já levantou? Igor espiou o quarto com a caneca na mão. Neuza, escuta. Vamos dar uma saída para fora da cidade. Tomar um ar. Você se acabou. Eu me acabei. Pelo menos umas horas para longe destas paredes. Para onde? Ah, é só pegar a estrada, na direção do sítio. Lá tem rio, mato. A gente compra café no caminho. Você gosta. Neuza olhou muito tempo para ele. Queria dizer, que rio, que café. Eu não tenho mais cachorra. Mas depois pensou, e em casa? De novo olhar para o teto, de novo ficar à escuta, de novo o olho mágico e o tapetinho na porta. Quem sabe seja mesmo melhor sair. No caminho, ao menos a cabeça se distrai. Está bem, vamos. Ela lavou o rosto, vestiu jeans velho e um suéter cinza. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo. No espelho, olhou-se de relance. Rosto cansado. Olheiras. Bom, e daí? Não vai a um encontro. Igor a esperava no corredor, já de casaco, com as chaves do carro na mão, sorrindo. Daquele sorriso dele, Neuza, por algum motivo, sentiu-se desconfortável, embora ela mesma não entendesse por quê. O carro deles era velho, de 10 anos, mas bem cuidado. Igor gostava do carro, cuidava dele mais do que de si. No interior, cheirava a colônia dele e um pouco a gasolina. Neuza sentou-se no banco da frente e colocou o cinto. Igor deu partida. Dos alto-falantes, tocou logo o rádio. O Bluetooth conectou ao telefone dele, como sempre, automaticamente. Tocava um pop qualquer. Igor abaixou o volume. Pegaram a estrada. Do lado de fora desfilavam outdoors, concessionárias, depois campos de restolho amarelo, raros bosquezinhos de árvores. Igor dirigia tranquilo, com uma mão, a outra pousada no joelho dela. Neuza, lembra quando a gente ia à casa da sua mãe no Natal? Também tinha uma estrada dessas. Lembro. A mãe tinha feito uma torta de repolho, enorme. Com repolho e ovo. Isso. E você ensinou a Bibi a fazer pedir por um pedaço de massa. Neuza olhou pela janela. A garganta apertou. Igor logo se corrigiu. Desculpa, não devia ter dito. Não tem problema. Eles rodaram mais uns 20 quilômetros. A conversa não engatava. Igor ora ligava o rádio mais alto, ora desligava. Neuza reparava que ele olhava para o relógio do painel. Uma vez, duas, três, como se estivesse com pressa de chegar a algum lugar. Você está com pressa? Que nada. Só calculando onde parar. Tem uma cafeteria uns 5 quilômetros adiante. Boa, café fresco, num posto. Está bem. Uns 5 quilômetros depois, apareceu um posto pequeno com 2 bombas e um pavilhão baixo. Ao lado do pavilhão, uma janelinha com a placa Café para Viagem. Junto à janela, 2 caminhoneiros riam de alguma coisa. Igor entrou na área, estacionou um pouco afastado, a uns 15 metros da janela, desligou o motor. O rádio interrompeu-se no meio de uma palavra. Qual você vai querer? Café com leite? Cappuccino? Sem açúcar. Qualquer um. Alguma coisa para acompanhar? Não. Igor tirou o telefone do bolso. Olhou a tela. Algo piscou ali. Neuza não distinguiu. Ele abriu a porta, saiu, fechou, foi em direção à janelinha. Mas não direto. Primeiro parou a uns 10 passos do carro, encostou o telefone no ouvido. Neuza, pelo para-brisa, via-o de lado, as costas curvadas, a mão junto ao ouvido, a outra no bolso. E então, dos alto-falantes, ressoou a voz dele. Não rádio, não música. A voz dele, nítida, alta, como se estivesse sentado ao lado. Alô, e aí, como está tudo por aí? Neuza se sobressaltou. No primeiro segundo não entendeu o que estava acontecendo. Depois caiu a ficha. O telefone de Igor tinha continuado conectado ao carro pelo Bluetooth. Ele não desfez a conexão ao sair. Esqueceu ou não pensou nisso, e agora a ligação dele saía pelo interior do carro. Do outro lado, respondeu uma voz masculina. Rouca, cansada, não jovem. Ah, é você? Escuta, ela está aqui com a gente. Por enquanto, tudo bem.
Come mal, choraminga, mas está viva. Eu já disse, respondeu Igor irritado. A cachorra é limpa, raça cara. Os documentos eu entrego depois. Só que por enquanto não põe ela em anúncio, em nenhum. Nem em site de classificados, nem em lugar nenhum. Entendeu? Neuza, devagar, muito devagar, virou a cabeça. Igor estava de costas para o carro, a uns 10 metros. Atrás do vidro da janelinha do café, uma das mulheres gritou algo para ele, mas ele fez um gesto. Espera. Vai se a esposa achar? Perguntou a voz rouca. Igor deu uma risadinha curta. Não vai achar. Ela procura pelos pátios, cola anúncio. E vocês mantenham ela longe da cidade. Levem para o povoado de vocês. Eu precisava de dinheiro urgente. Eu praticamente dei ela para vocês de graça. Não fica agora me pressionando. Eu não estou pressionando, só estou falando. Se der alguma coisa, não vai sobrar nada. Ela chora faz 3 dias, logo se conforma. A gente compra outra para ela depois. Eu digo, escolhe a que quiser. Ela se distrai. Neuza ficou sentada, olhando fixo para a frente. O olhar cravou-se num arranhãozinho no plástico do painel. Ela o tinha visto 1000 vezes e nunca reparara. Agora enxergava só aquele arranhão. As mãos estavam sobre os joelhos. Ela não conseguia movê-las, simplesmente não conseguia, como se não fossem suas. Está bem, disse a voz. Em quanto tempo você traz os documentos? 1 semaninha. Me deem só tempo de acertar tudo em casa para não me pegarem. Olha lá, a gente não vai segurar ela muito tempo. Não somos abrigo. Não somos abrigo, mas o preço eu fiz de não abrigo mesmo. Está bom, pega teu café. A gente se fala. A conversa se cortou. Igor ainda ficou 1 segundo com o telefone junto ao ouvido. Depois baixou a mão, enfiou o aparelho no bolso interno do casaco, virou-se, foi para a janelinha. No carro, pairou o silêncio. Só tic-taqueava baixinho alguma coisa sob o capô, o motor esfriando. Neuza estava sentada com as costas retas. Na cabeça dela havia vazio. Completo vazio. Como se alguém, num só gesto, tivesse apagado tudo o que havia ali antes. E só depois de alguns segundos, através daquele vazio, começaram a aflorar as palavras. Ele mesmo vendeu. Vendeu a Bibi, enquanto ela colava anúncio nos postes, enquanto ligava para abrigos, enquanto passava a 3ª noite sem dormir, enquanto o abraçava na cozinha e dizia, obrigada por estar comigo. Vendeu. Ela sentiu calor, depois um frio muito grande. Olhou para as próprias mãos, estavam quietas, só os dedos tremiam de leve. Cerrou os punhos, abriu. Nada mudou. Ela era como se estivesse dentro de um vidro. Via tudo, ouvia tudo, mas estava à parte. O primeiro impulso foi saltar agora do carro, ir até ele na janelinha, pegar aquele copo de café e jogar na cara dele, bater, empurrar, gritar de um jeito que levantasse a estrada inteira. Ela já quase segurou a maçaneta da porta e parou, porque se fizesse tudo isso agora, Igor entenderia na hora. Ligaria para aquela gente e diria, tirem ela daí, minha esposa sabe de tudo. E levariam Bibi para onde Neuza nunca a encontraria, para algum povoado a 300 quilômetros ou mais, ou a venderiam de novo para uma terceira mão, e então acabaria tudo. Neuza soltou devagar a maçaneta, recolheu a mão ao joelho. Calar. É preciso calar. Ela nunca na vida tinha sabido calar quando a magoavam. Sempre era em lágrimas ou em grito. A mãe a repreendia por isso. Neuzinha, você é um livro aberto. Todo mundo lê, quem quiser. Agora precisava aprender. Agora mesmo, 1 minuto antes de Igor se aproximar com os 2 copos. Ela olhou para o retrovisor. O rosto dela era o seu, o de sempre, talvez um pouco mais pálido. Virou-se para a janela. Ficou olhando para o caminhoneiro que, na bomba ao lado, abastecia o caminhão. Igor voltava. Ela via o reflexo dele no retrovisor lateral. Vinha andando tranquilo, um copo em cada mão. No caminho ainda deu uma olhada no telefone, deslizou algo na tela, guardou. Abriu a porta, sentou ao volante, estendeu o copo a ela. Toma, cuidado, quente. Neuza pegou. O copo queimou a palma. Ela o segurou com as 2 mãos. Obrigada. Como você está?
Deu dor de cabeça. Enquanto esperava, o sol bateu no meu olho. Mas está nublado. Sei lá. A têmpora fisgou. Igor olhou para ela com atenção. Atenção demais. Neuza virou devagar a cabeça para ele e sorriu. Não largo, cansado, forçado. Como sorria todos aqueles dias. Vamos para casa. Eu tomo um comprimido e deito. A gente acabou de chegar. Igor, minha cabeça está rachando de verdade. Não estou bem. Ele suspirou. Está bem, como você quiser. Deu partida no carro, saiu da área, entrou na estrada. Neuza ficou sentada, segurando o café com as duas mãos, olhando pela janela. Passavam os mesmos campos, as mesmas árvores. Igor ligou o rádio mais alto. Começou a cantarolar uma música qualquer. O humor dele, pelo visto, estava ótimo. Neuza deu um gole no café, quente, amargo. Não sentiu nem o gosto nem a queimadura. Só sabia que precisava engolir, porque se ficasse com o copo cheio, ele perguntaria por que não estava bebendo. Em casa, ela foi direto para o quarto, fechou a cortina, deitou por cima do cobertor. "Você quer que eu traga um chá?" gritou Igor do corredor. "Não, vou dormir." "Está bem, vou ao mercado." A porta da entrada bateu. Neuza ficou deitada mais um minuto, imóvel, depois sentou. Ficou à escuta. Silêncio no apartamento. Ela levantou, foi para a cozinha, olhou pela janela. Igor saiu do prédio, foi em direção ao mercado, atravessando o pátio. Bom, meia hora, no mínimo. Ela voltou ao quarto, pegou o roupão velho dele que estava pendurado na cadeira e revistou os bolsos. Vazios. Foi para a cozinha. Lá, sobre a mesa, estava o telefone dele. Ele tinha deixado. Normalmente levava sempre consigo, e desta vez esqueceu. Devia ter saído com pressa. Neuza pegou o telefone. A senha ela sabia. Igor nunca a mudava. 4 dígitos. A data do casamento deles. Ela digitou. A tela abriu. Primeiro foi aos aplicativos de mensagens. Todas as conversas estavam cuidadosamente limpas. Nenhum bate-papo a mais. Só a esposa, a mãe dele, uns colegas, o grupo do condomínio. Só isso. Mas Neuza sabia que num dos aplicativos dá para ver mensagens apagadas. Elas se recuperam, se foram apagadas recentemente. Ela abriu, foi às configurações, achou a pasta excluídas. Dentro, alguns diálogos. Um com um contato salvo como Cinza Autopeças. Ela abriu. A respiração ficou pesada, mas firme. No topo pendia uma foto. Bibi. A sua Bibi, deitada num tapete marrom sujo, num cômodo desconhecido, sem coleira, o pelo embolotado num dos lados, olhando para a lente com aqueles olhinhos pretos feito botões, assustada, de baixo para cima. Junto à orelha direita, via-se a manchinha escura. Neuza levou a mão à boca. Não para não chorar, para não gritar. Abaixo, havia a conversa. Cinza Autopeças, raça boa. A mulher não vai procurar pelo chip? Igor. Ela nem sabe que dá para verificar isso. Os documentos ficam numa caixa com ela. Ela não abriu essa caixa nenhuma vez depois do enterro. Não consegue. Igor. Ela acha que eu amo a cachorra. Cinza Autopeças. E se ela mexer na caixa? Igor. Não vai mexer por enquanto. Ela não está nem aí para os papéis agora. Chora faz 3 dias. Cinza Autopeças. Olha, eu não quero dor de cabeça a mais. Igor. Não vai ter dor de cabeça. Peguem ela, levem para vocês. Daqui a um mês revendem adiante, tudo limpo. Mais abaixo, o valor. Os números que Igor recebeu pela Bibi. Neuza olhou para aqueles números e engoliu em seco. Ela conhecia aquela quantia. Exatamente isso Igor tinha pegado emprestado de alguém meio ano antes. Na época, explicou que era para pneus novos de inverno e para um conserto urgente do carro. O conserto ele fez na oficina de um conhecido. Os pneus, Neuza nunca chegou a ver nele. Ela fechou a conversa. Colocou o telefone sobre a mesa exatamente como estava. Tela para baixo, um pouco à direita do saleiro. Foi até a pia, abriu a torneira, lavou as mãos com sabão. Demoradamente, como se isso pudesse ajudar. Foi para o quarto.
No caminho, entrou no cômodo onde, sob a janela, ficava uma caixa. Na caixa, as coisas da mãe. Ela as tinha trazido do apartamento e ainda não tinha organizado, não conseguia. Agora Neuza sentou no chão junto à caixa, abriu a tampa. Em cima estava o chale. Embaixo, os óculos no estojo. Mais abaixo, uma pasta azul. A mãe guardava nela todos os papéis importantes. Neuza abriu a pasta. O registro veterinário da Bibi. A cadernetinha azul com os adesivos das vacinas, com os carimbos. O certificado de microchipagem, uma folha à parte. Número do chip, código de barras, o pedigree. A foto daquela pequena exposição onde Bibi ganhou a medalhinha. A própria mãe tinha encaixado essa fotinha num plástico. E mais algumas imagens. A mãe com o filhote no colo. A mãe no pet shop. A mãe com Bibi no colo nessa mesma mesa de cozinha. Neuza ficou sentada no chão e, devagar, remexia os papéis. Os dedos dela já não tremiam. Ela olhou para o número do chip. 15 dígitos. Cuidadosamente, a caneta. A própria mãe tinha copiado numa folha à parte. Deixa a mão, dizia ela. Vai que precisa. Vai que precisa, mãe. Vai que precisa mesmo. Neuza recolheu os documentos de volta na pasta, apertou-a contra o peito, ficou mais um pouco olhando para a parede, depois se levantou, foi para a cozinha, pôs a chaleira no fogo, tirou do armário a caneca da mãe com a florzinha azul, aquela mesma que trouxera do apartamento junto com todas as coisas. Serviu-se de chá. Igor chegou uns 20 minutos depois, com uma sacola de mercado, uma garrafa de cerveja, uns biscoitos. E aí, a cabeça melhorou? Um pouco melhor. Comprei aquele biscoito que você gosta, de coco. Obrigada. Ele se aproximou, abraçou-a por trás pelos ombros, beijou-lhe o topo da cabeça. Você só não se aflige, tá? A Bibi vai aparecer. Eu sinto. Eu também sinto, disse Neuza. Ela olhava pela janela, por cima da cortina, para o céu cinza de sábado. Pela primeira vez em 3 dias, dentro dela ficou quieto e firme. Não em paz, mas firme. Como se em algum lugar lá dentro tivesse travado uma fechadura. Na segunda de manhã, assim que Igor saiu para o trabalho, Neuza ligou para a voluntária do grupo. Aquela mesma mulher jovem e prática que já tinha ajudado com os envios. O nome dela era Fernanda. Neuza pediu um encontro, não por telefone pessoalmente. Fernanda propôs se encontrarem numa cafeteria no centro da cidade, dali a 1h30. Neuza chegou antes, sentou-se num canto, pôs sobre a mesa a pasta azul da mãe. Fernanda apareceu na hora marcada, de jaqueta acolchoada com uma mochila, o telefone na mão. Sentou-se em frente. Conte. Neuza contou tudo. Sobre a conversa no carro, sobre a troca de mensagens, sobre o valor, que ao marido ela ainda não tinha confrontado com nada, e não pretendia. Primeiro era preciso achar a cachorra. Fernanda ouvia sem interromper. Só uma vez assobiou baixinho. O chip é um grande trunfo. Mostra. Neuza abriu a pasta, tirou todos os documentos. Fernanda fotografou rápido o número do chip, o registro veterinário, o pedigree, as fotos. Então, o telefone desse cinza autopeças, você tem? Tenho. Anotei. Neuza estendeu a folhinha com o número que copiara de manhã do telefone do marido. Fernanda digitou o número na busca. Na tela abriram-se alguns anúncios, um recente do dia anterior. Olha. Vendo Spitz alemão, urgente, sem perguntas. Raça, sem documentos. Preço a combinar. A foto estava borrada, tirada com flash. A cachorra estava sentada no mesmo tapete marrom, branca, despenteada. Neuza inclinou-se para a tela, examinou. Junto à orelha direita, uma pequena manchinha escura. É ela. Tem certeza? Absoluta. Olha. Neuza mostrou a foto da pasta. Essa mancha. A mãe chamava de beijo da mamãe. Fernanda assentiu, salvou uma captura do anúncio. Consegui salvar o print. O anúncio já tiraram, mas eu tenho tudo. Esse número eu vou rastrear pelas nossas listas agora. Nós, voluntários, temos um grupo por toda a região.
Para lá converge toda a informação. Quem negocia o quê? Quem já foi pego em quê? Me dá um minuto. Fernanda digitou algo rápido no telefone. Mandou para o grupo junto com o print. Tomou um gole de café. Uns minutos depois chegaram respostas. 1, 2, 3. Ela leu, assentiu para si mesma. É isso mesmo. Esse número está no nosso radar há mais de um ano. Um cara do interior, apelido no grupo é Cinza. Trabalha com revenda rápida de animais de raça. Compra de gente como o seu marido, de quem precisa de dinheiro urgente, e 1 ou 2 dias depois repassa adiante. Não gosta de segurar consigo, alimentar, limpar pelo, explicar para os vizinhos. Para ele, o importante é comprar mais barato, vender mais caro. E onde encontrar ele? Aí é que fica interessante. Fernanda deu um leve sorriso. Os nossos já cruzaram com ele. Não é a primeira vez que ele aparece. Tem um jeito de fazer ele falar. Já testado. Vamos tentar agora. Ela abriu no próprio telefone uma nova mensagem, digitou o número de Cinza. Escreveu. Neuza lia por cima do ombro dela. Boa tarde. Vi que você tinha um anúncio de um Spitz. Já vendeu? Preciso muito de uma cachorra assim. Minha filha pede. Posso ir aí hoje? Enviou. Pousou o telefone na mesa, tela para cima. Ele vai morder a isca. Em comprador ele sempre morde. Mesmo que não tenha o bicho, ele vai te oferecer outro. Ou vai dizer onde pegou aquele, para você pedir mais um aos próprios donos. É do interesse dele manter contato. A resposta chegou uns 7 minutos depois. Fernanda leu, riu baixinho, virou a tela para Neuza. Cinza escrevia. Boa tarde. Essa já vendi ontem, levaram para o interior. Mas posso ajudar se for urgente. Tenho meus contatos. Que raça interessa? Fernanda digitou rápido. Era justamente essa que eu queria, branca fofinha. Dá para perguntar aos compradores, vai que revendem? Pago bem. Resposta, não revendem. Pegaram para a neta, gente de idade, séria, mora no interior. Tem casa própria lá. Fernanda, e onde exatamente? Quem sabe eu vou lá falar com eles. Pago mais. Uma pausa longa. Depois, não aconselho meter o pé lá. O Vitor é homem bravo. Mas, se você quer muito, é em tal povoado. Lá qualquer um mostra onde é a casa dele. A cerca dele é azul, no quintal tem uma macieira velha. E logo em seguida mais uma mensagem. Só não se apoie no meu nome. Fernanda guardou o telefone. Pronto, é tudo o que precisamos. Nome, povoado, características da casa. Ele se entregou para nos mandar até ele e depois receber a comissão dele, se a gente comprasse a cachorra do Vitor. Espertos assim. Tão simples. Tão simples. Gente gananciosa, Neuza. É pela ganância que a gente pega todos eles. Vou mandar agora para os nossos no povoado, para confirmarem que a casa está lá, que a cachorra foi vista. Aguarde uma ligação até o fim da tarde. Neuza esperou. Saiu da cafeteria, chegou em casa, andava pelo apartamento e a cada 5 minutos olhava o telefone. Punha a chaleira no fogo, esquecia dela. A chaleira apitava, esfriava. Ela punha de novo. Igor chegou à noitinha, jantaram em silêncio. Ela disse que a cabeça doía de novo. Deitou cedo, virada para a parede. Fernanda ligou por volta das 10. Falava em frases curtas, práticas. Confirmaram. Uma voluntária nossa mora no mesmo povoado, 5 ruas adiante. Ela foi até lá, deu uma passada. A casa está no lugar. Cerca azul. Macieira velha no quintal, tudo como Cinza disse. Uma vizinha idosa do outro lado da rua confirmou. Ontem viu a dona da casa saindo até o portão com um Spitz branco e fofo no colo. Antes não tinham cachorro nenhum. A casa é de uma família, marido e mulher. Os filhos adultos moram à parte. O marido se chama Vitor, bate tudo. E agora? Agora a gente registra uma queixa formal e vai com a polícia. Sem eles, não vão te entregar a cachorra de bom grado. Com um policial e os documentos na mão, as chances são muito boas. Já tenho um contato na delegacia, um investigador que ajuda em casos assim de animais roubados. Amanhã de manhã eu passo aí para te buscar, a gente registra o boletim e segue direto para lá. Prepara os documentos. Identidade, certificado de chipagem, certidão de óbito da sua mãe, comprovante de herança, se tiver,
Tudo que confirme que a cachorra é sua. Entendi. E Neuza, ao marido nenhuma palavra, nenhuma insinuação. De manhã diz que vai trabalhar. Claro, claro. Neuza desligou, ficou de pé na cozinha escura, olhando o telefone. No quarto, Igor roncava. Ela fez um chá, sentou-se à mesa. Meia hora depois, foi ao quarto, tocou baixinho o ombro do marido. Igor. Ele resmungou sem abrir os olhos. Amanhã eu fico até tarde no trabalho. Vou cobrir uma colega, ela está de folga. Aham, respondeu Igor, sem erguer a cabeça do travesseiro. Virou-se para o outro lado. Neuza voltou à cozinha, tirou do armário a pasta azul da mãe, sentou-se à mesa e começou a separar os papéis. Punha de lado tudo o que era necessário: registro veterinário, certificado de chip, fotos, comprovantes. Empilhava com cuidado num plástico à parte. Do quarto vinha o ronco de Igor. À noite, Neuza não dormiu. Ficou deitada, ouvindo o vento uivar do lado de fora. Pensava não no dia seguinte, não na casa atrás da cerca, pensava na mãe. Como a mãe teria agido. A mãe provavelmente teria destruído a cozinha e depois se sentaria e faria tudo exatamente assim, em silêncio, por etapas até o fim. De manhã, Neuza se vestiu de forma simples, pegou a pasta, colocou-a numa sacola. Igor saiu de manhã cedo, beijou-a na testa. Fernanda chegou pontual. Passaram primeiro na delegacia, onde Neuza registrou o boletim de ocorrência sobre a subtração da cachorra, apresentando os documentos que provavam a posse. Com a queixa formalizada, um policial civil foi designado para acompanhar a diligência. Ao volante seguia um investigador, um homem de uns 40 anos, forte, de rosto cansado. Apresentou-se como Sérgio. Rodaram cerca de 1h30. Neuza olhava pela janela e ficava calada. Fora da cidade vieram campos, depois o povoado, casas baixas, cercas tortas, latidos de cães nos quintais. O carro entrou numa rua estreita de terra e parou diante de uma casa cinza, com uma cerca azul descascada. É aqui, disse Sérgio. Vamos. Ele saiu primeiro, apertou a campainha do portão. Demorou a abrir. Depois vieram passos arrastados, rangeu o ferrolho. Pela fresta, espiou uma mulher de uns 60 anos, de roupão por cima do suéter, com cara de quem já ficou de sobreaviso. É para quem? Para o Vitor, Polícia Civil. A mulher abriu o portão em silêncio. Entraram. O quintal estava mal cuidado. Uma pilha de lenha junto à parede do galpão, um carrinho velho sem rodas, uma banheira enferrujada com terra debaixo da macieira. Junto ao galpão, atrás de uma tela metálica, havia um cercadinho. E ali, sobre a laje fria e nua, com as patas recolhidas sob o corpo, estava sentada Bibi. Neuza parou. Reconheceu-a no mesmo instante, pela minúscula manchinha escura junto à orelha. A cachorra estava suja, o pelo de um lado cortado torto com tesoura, pelo visto para que a foto no anúncio ficasse mais compacta. Não havia coleira. Bibi olhava para as pessoas no quintal apática, como se já não esperasse mais nada. Neuza deu um passo em direção ao cercado. Fernanda segurou-a de leve pelo cotovelo. Espera. Primeiro os documentos. Da casa saiu um homem, aquele mesmo, pela respiração rouca forte de camiseta regata, com uma tatuagem no antebraço. Que negócio é esse? Temos uma conversa, disse Sérgio calmo. A respeito dessa cachorra. O que tem ela? A cachorra é nossa. Compramos, disse Neuza. De quem? De um sujeito. Pagamos pelo dinheiro através de um conhecido. A cachorra é nossa. A mulher que estava ao lado, de repente, começou a lamuriar. A gente comprou honestamente para a neta. Ela vem nos fins de semana, pediu um filhote. Neuza pôs a sacola em silêncio sobre o capô do carro, tirou a pasta, retirou o registro veterinário, o pedigree, o certificado de chipagem, a foto da mãe com Bibi no colo, espalhou tudo sobre o capô. Vitor olhou para os papéis, olhou para Neuza, respirou ainda mais pesado. A cachorra tem chip, disse Fernanda.
O chip está no nome da mãe dela. Depois da morte da mãe, a cachorra passou a ser da Neuza. Aqui a certidão de óbito. Aqui, o comprovante. Vamos à clínica, escaneamos o chip. Se bater, a cachorra é devolvida. A mulher chegou a abrir a boca, mas Vitor a interrompeu. A gente não sabia. Juro, não sabia. Ele disse. A cachorra é dele. Ele se separou da mulher, ela não quer. Não íamos querer o que é dos outros. A gente só procurava um filhote para a neta. Entendido, disse Sérgio. Então vamos à clínica. A cachorra vai com a gente. Vitor ficou calado. Depois fez um gesto para a esposa. Abre. A mulher foi devagar até o cercado. Correu o ferrolho. Neuza deu um passo à frente e agachou-se. Bibi, a princípio, não se mexeu. Olhava para ela como se não a reconhecesse. Depois algo se abalou nela. A cachorra levantou, insegura, sobre as patas trêmulas, deu 2 passos e enfiou o nariz molhado na palma de Neuza. Neuza a pegou no colo. Bibi estava leve, leve demais. Os ossos salientes sob o pelo. Ela enfiou o focinho sob o queixo de Neuza e tremia miudinho, miudinho. Pronto, pequena, disse Neuza baixinho. Pronto, vamos para casa. Na clínica tudo levou 10 minutos. A veterinária passou o scanner sobre a nuca. Na tela apareceram os números. Fernanda conferiu com o certificado. Bateu, dígito por dígito. A cachorra é sua, disse a veterinária. Pode levar. Neuza pagou a consulta. Pediu que examinassem Bibi. A veterinária disse que o estresse era grande, a desidratação moderada, nada crítico. Prescreveu vitaminas, ração especial, repouso. Na volta foram em silêncio. Bibi ia no colo de Neuza, enrolada no chale cinza da mãe, que Neuza tinha enfiado na sacola de manhã. Lembrou-se dele só quando pegou a cachorra no colo. Tirou, cobriu-a. Bibi parou de tremer na hora. Do chale, provavelmente, ainda vinha o cheiro da mãe. Chegaram os 4. Neuza com Bibi no colo, Fernanda e Sérgio. Na mão livre, Neuza levava a pasta azul da mãe. Igor por acaso estava em casa, ouviu o barulho das chaves, saiu ao corredor de chinelo com uma xícara na mão. Viu a cachorra no colo de Neuza e paralisou. Neuza, você achou? A voz dele estava estranha, sem alegria, sem surpresa. Uma voz vazia, de quem se esforça muito para representar, mas não lembra o texto. Achei. Ele passou o olhar por Fernanda, por Sérgio, pela pasta na mão de Fernanda, e entendeu tudo na hora. Os ombros dele caíram. A xícara na mão tremeu. Ele a pousou na cômoda. Neuza, vamos para a cozinha, Igor. Ela pôs Bibi no velho tapetinho dela, serviu água. A cachorra começou logo a beber com sede. Na cozinha, Igor se deixou cair num banquinho junto à parede. Neuza ficou de pé em frente, apoiada com a mão na bancada. Neuza, começou ele, eu vou contar tudo. Só não é como você pensa. Eu estou endividado, Neuza. Por burrice, me meti a apostar ainda no verão. Perdi. Depois peguei mais emprestado para tentar recuperar. Perdi de novo. Acumulou uma quantia tão grande que já começaram a me pressionar. Me disseram, 1 semana, se não sei lá o quê, podem aparecer aqui em casa. Neuza ficou calada. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei que depois eu resgataria ela. Sério, assim que a gratificação do trabalho chegasse, eu ia lá e trazia ela de volta. Juro, Neuza, eu não quis te fazer mal. Você sabia, disse Neuza sem alterar a voz, que ela era da mãe. Sabia. Você sabia que, além dela, nada vivo me sobrou da mãe? Sabia. Você me viu chamar por ela pelas ruas. Você me abraçou e disse, me perdoa. Você me olhou nos olhos e ficou calado. Igor baixou a cabeça. Me perdoa. Neuza olhou para ele de cima. Por muito tempo. Ele estava sentado no banquinho, com os chinelos cinza, a camiseta velha de casa esperando a sentença. E, de repente, ela sentiu-se estranhamente calma. Olhava para aquele homem e não o reconhecia. E não porque ele tivesse mudado, mas porque ela, finalmente, o via como ele era de verdade.
Vai dormir, Igor. Amanhã a gente conversa. Neuza. Vai. Ele se levantou e foi calado para o quarto. Fernanda e Sérgio esperavam no corredor. Neuza os acompanhou até a porta, abraçou Fernanda, apertou a mão de Sérgio. Nenhuma palavra de agradecimento cabia ali agora. Todos entendiam isso. De manhã, Neuza acordou muito cedo. Bibi dormia encostada nela, quentinha, tranquila, saciada da comida macia da véspera. Neuza levantou com cuidado, para não a perturbar. Foi à despensa. Pegou 3 grandes sacos de lixo pretos. Com calma, metodicamente, ela juntou as coisas de Igor. Camisas, calças, suéteres, sapatos de casa, carregadores, o barbeador, o nécessaire, até o suporte do relógio de pulso. Amarrou os sacos, levou-os para o corredor, pousou junto à porta. Tirou as chaves do apartamento do molho comum, colocou-as ao lado, na cômoda. Igor acordou por volta das 7, saiu ao corredor, viu os sacos, olhou muito tempo para eles. Depois, foi para a cozinha. O que é isso? Suas coisas. Arruma-se, vai embora. Neuza, não é no calor do momento? Passei a noite pensando. Não é no calor do momento. Você está destruindo a família por causa de uma cachorra. Neuza virou-se para ele devagar. Pela primeira vez em toda a manhã, olhou-o nos olhos. A voz dela estava baixa, firme, sem uma única nota de grito. A família, Igor, quem destruiu foi você, quando decidiu que o meu amor podia ser vendido. A cachorra dá para trazer de volta. Mas o que você fez, isso já não dá mais para trazer de volta. Igor abriu a boca, fechou, ficou mais um instante, depois foi calado para o corredor, vestiu-se, pegou os sacos e saiu. A porta se fechou atrás dele, sem estrondo. Dali em diante, a vida seguiu seu curso. Aos poucos os detalhes vieram à tona. Fernanda, por meio dos seus contatos, descobriu que Igor tinha feito o negócio através de um atravessador, um rapaz de um bairro vizinho, especializado em transações rápidas com animais de raça, sem documentos. Vítor e a esposa, com medo de responsabilidade criminal, deram tanto o nome dele quanto todas as circunstâncias. A queixa à polícia Neuza acabou registrando, não tanto por punição, mas para que aquele atravessador não roubasse mais nada de ninguém. A história se espalhou pelo bairro depressa. Vizinhos que antes cumprimentavam Igor com um aperto de mão, agora viravam o rosto. Um vizinho, seu Nelson, do 4º andar, encontrou Neuza na porta do prédio, tirou o boné e disse: "Você agiu certo, Neuza, com dignidade. Sua mãe teria orgulho de você." Neuza assentiu e seguiu em frente. Não que precisasse daquelas palavras, mas elas ainda assim pousaram na alma como uma pedrinha quente. Bibi levou muito tempo para se recuperar. Na primeira semana, estremecia a qualquer batida de porta. Recusava-se a comer do pote. Foi preciso alimentá-la com a mão. Depois passou a comer sozinha, mas ainda evitava estranhos. Neuza a levou ao veterinário. Ele prescreveu gotas calmantes, um ciclo de vitaminas à parte. Aos poucos o pelo do lado voltou a crescer, os olhos brilharam de novo. Passados 2 meses, Bibi pela primeira vez latiu para o carteiro na porta, alto, com dignidade, como antes. Neuza nesse momento estava na cozinha, com uma caneca de chá, e de repente sorriu pela primeira vez em muito tempo de verdade, do fundo da alma. Tirou da caixa o último saco de lacinhos da mãe, escolheu um branco com uma pequena margarida, chamou Bibi e amarrou com cuidado o lacinho no topo da cabeça dela. "Pronto, você está exatamente como era." Bibi bufou satisfeita e trotou para a sala, conferir se estava tudo no lugar. À noite, Neuza sentou-se junto à janela com aquela mesma caneca da mãe, onde na lateral estava pintada uma florzinha azul de miosótis. Do lado de fora escurecia, os postes se acendiam no pátio. Bibi cochilava no seu tapetinho aos pés dela. O relógio tic-taqueava baixinho na parede. Neuza deu um gole no chá e pensou. Antes ela achava que felicidade era ter ao lado alguém grande, seguro, atrás de quem dá para se esconder. E no fim das contas, felicidade era ter uma cachorrinha branca dormindo aos seus pés e a caneca da mãe sobre a mesa.
E ninguém mais podia tirar isso dela, porque ela, finalmente, tinha aprendido a não abrir mão. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para nós faz toda a diferença.